Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando o Alesp Conecta de hoje. E por aqui o meu convidado é o Márcio Croin, ele é o editor-chefe do portal E-Investidor do Estadão, também jornalista. E vamos falar do quê? De comunicação nesse momento de pandemia? Nesse momento de pandemia, não, né? Mais de um ano de pandemia e muita coisa também da comunicação mudou. Márcio, bem-vindo ao Alesp Conecta, tudo bem com você? Tudo bem, Juliane? Um abraço a você e a todos que estão nos assistindo. Pois é, Márcio, eu falava agora, né, no início. Nem parece, né, mas já passamos mais de um ano nessa pandemia, estamos em home office, né, e muita coisa da comunicação mudou, não é? Eu lembro que a gente conversava lá no início da pandemia do que poderia ser essa comunicação na pandemia, passado aí um ano. Você que já está há tanto tempo no mundo da comunicação, quais foram as principais diferenças, se é que a gente teve grandes diferenças na comunicação? Tem várias diferenças, né? Bom, a primeira delas é o home office, né? Como vocês veem aqui em casa, casa adaptada para ser um estúdio, né? Quem imaginou que as TVs do Brasil e do mundo iam ter que se adaptar e levar os estúdios para casa, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante para dividir com quem está nos assistindo. E o segundo é uma mudança total na comunicação, né? Se a gente for pensar, e pensando especificamente no E-Investidor, que é o portal de finanças pessoais e investimentos do Estadão, a gente vai ao ar no dia 23 de março de 2020. Estreamos no dia 23 de março de 2020. No dia 24 de março de 2020, foi a primeira vez que teve o fechamento, isolamento total, todo mundo vai para casa. Nós somos a última equipe, né, no Estadão a sair, justamente que era um projeto inicial, um projeto saindo do papel, e desde do dia 2 do E-Investidor a gente está em casa. Então, um desafio enorme para entrosamento com a equipe, gestão de equipe, né, passar conceitos, tentar entender como cada um trabalha, que é importante na comunicação, né, o entrosamento entre as equipes, né, o nosso entrosamento com o próprio Estadão, né, com, né, a homepage do Estadão, com o impresso. A gente tem duas páginas que vai às segundas-feiras, duas páginas que vão às segundas-feiras para o impresso. Então, todo esse processo foi atropelado pela pandemia. A gente teve de se adaptar rapidamente, né? E aí, pegando o exemplo do impresso, que eu venho do impresso, né? Comecei no impresso e o multimídia foi se unindo aí, se tornaram um profissional multimídia, e os próprios veículos se tornarem multimídia veio com o tempo, né? Veio nesses últimos tempos. Então, o impresso se transformou também. Nunca ninguém imaginava que fosse possível fechar um jornal de casa, né, com as pessoas todas, com a redação toda dentro de casa. Então, o Estadão, que é o maior jornal do país hoje em dia, ele está sendo feito todo de casa. Os diagramadores, os responsáveis pela arte, por colocar, né, os textos nos quadradinhos bonitinhos, com foto, com tudo que o leitor tem direito, estão em casa, os jornalistas também estão em casa, passando esses textos, e está tudo acontecendo, né? Acho que a pandemia mostrou e acelerou muito dos processos que a gente está vendo agora, que é possível você trabalhar à distância, é possível você trabalhar com qualidade, é possível você entregar as mesmas coisas e tudo continua saindo e tudo continua acontecendo. Você falou dessa questão de ser multiplataforma, né? Trouxemos para casa, para o home office, todas esses desafios, mas me parece, como você diz, né? Você que tem que unir também um bom grupo para entregar um produto de qualidade, como se estivesse ali na redação conversando um do ladinho do outro, não é? Que se tem muito isso da redação, a redação é próprio disso, um tira uma dúvida com o outro. Quando se fala em multiplataforma, né, você falou, tem no seu caso, né, o jornal impresso, você tem aí o seu portal, tem que cuidar de todos os seus jornalistas, mas tem que falar nas diversas mídias, não é? Você também tem ali na Rádio Eldorado também tem Rádio Eldorado, tem o YouTube, Investidor, né? Por lá. Tem, São né, redes várias sociais, mídias. né? É impressionante, né? O quanto que a gente trabalha hoje em dia e divide isso, né? Pois é, e como mudar a linguagem sem perder o conteúdo de qualidade? Porque o jornalista agora teve que ser vários, né? Dos vários pontos. É isso aí. A gente, quando estava na faculdade lá atrás, a gente aprendia, né, qual é o veículo que você mais, né, se adapta. Ah, eu sou mais de TV, sou mais de rádio, sou mais do impresso.
e aí você vai se adaptando. Acho que hoje em dia os jornalistas e os estudantes que principalmente estão começando, eles já têm que vir com essa cabeça de multiplataforma, de saber que vão trabalhar para o texto, para o áudio, para o vídeo, para uma rede social que é um texto, né, vamos dizer, mais coloquial. Então tem que saber se adaptar para cada um desses momentos e fazer com que, né, o seu texto, na verdade tudo sai de um texto, né? Pode estar um texto na cabeça, mas é um texto, ele se adapte a todos esses momentos. E os jornalistas que estão no mercado, né, que continuam no mercado e nunca passaram por um vídeo, por um áudio, né, uma rádio ou uma TV, vão precisar se adaptar para esse novo mundo, porque não vai ser mais possível você trabalhar em comunicação sem trabalhar ou sem gravitar em todas essas plataformas, né? E aí vem a adaptação do texto, né? A linguagem para a TV é uma, a linguagem para o rádio é outra, a linguagem para o impresso é outra, e você tem que ir se moldando e entendendo como tudo isso funciona, né? Para as redes sociais, sobretudo, é outra linguagem, e tem que entender como isso vai se adaptando, e acredito que necessitar esse mercado vai desabrochar em algum momento dos bons editores para cada um desses meios, né? Tem várias notícias que a gente ouve que o The New York Times, ele realmente já começou a colocar várias squads, né, lá dentro, né, de edição. Então, o repórter reporta uma coisa só, né, do que ele vai para a rua, apura o que está acontecendo, passa um texto para a redação, e aí um editor, né, que está ali dentro transforma esse texto no que vai para o impresso, né, no que segura até o impresso do dia seguinte, no que tem que estar na internet imediatamente, no que pode ser narrado, seja para um podcast, né, seja para o YouTube. Então, acho que essa talvez seja uma nova função que vai surgir no jornalismo aí, esse editor das multiplataformas, né? Entender cada uma das linguagens e adaptar o que o repórter está fazendo, né? O repórter vai continuar sendo repórter, né? Reportando aquilo que ele encontra na rua. Justamente, né? Repórter vai continuar sendo o repórter, a alma, né, do jornalista, vamos dizer assim, né? Aquilo que ele precisa fazer vai continuar sendo feito independente da plataforma, como você disse. Mas, ao mesmo tempo, você sente que o jornalista também saiu da sua zona de conforto, até por estar acostumado, às vezes, mais ao impresso, outro mais para a TV ou para o rádio, e que precisou também se adaptar. Alguns talvez tenham demorado um pouco mais de tempo nessa adaptação. Mas a gente não volta mais atrás, né? Não, a gente não volta mais atrás, e eu acho que nem todos se adaptaram, tá? Nem todos conseguem ter, por exemplo, a fluência ou talvez a coragem, né, de encarar uma câmera, né? Não é fácil encarar uma câmera, né? Não. Você vê a luzinha ali ligada, eu vou ter que falar alguma coisa aqui, vão estar me vendo, vão estar me escutando. Tem muita gente que tem um bloqueio ainda, né? Na faculdade existe isso, né? Isso vai passando. Sim. E se você não for treinar, se você não for se adaptar a esses novos meios, não tem jeito. Então, eu acho que muita gente continua nessa zona de conforto, e essas pessoas vão ter problemas, né, daqui para frente, né? Acho que a pandemia, né, assim que a vacinação acelerar, assim que a vacinação chegar para todos, para todas as idades, e a gente tiver mais segurança, né, para sair na rua, protegidos ainda, de máscara ainda, acho que vai demorar um tempo para a gente voltar àquele velho normal que a gente gostava, né, de sair sem máscara, poder abraçar e beijar todo mundo como, né, bons brasileiros que somos, mas a vacina já nos dá mais segurança. Mas assim que a vacina, né, entregar para todo mundo essa segurança maior, essa mudança na comunicação vai ficar muito mais presente, e quem não se adaptar ou quem continuar na zona de conforto e não entender que vai precisar atrás de um curso, vai precisar ir atrás de um pouco de coragem para encarar esses novos desafios, talvez não tenha espaço no mercado. Você falou de encarar os novos desafios e falou de faculdade. Confesso que na minha época de faculdade, Márcio, na aula de telejornalismo, era que me deixava mais incomodado, porque eu não gostava da câmera, né? Enfim, cada um tem o seu. E hoje cá estamos nós, né? Na TV fazendo um programa. Mas essa questão de adaptação, de entender a linguagem, né? Aproveitando que eu falei de faculdade, hoje qual que é o perfil do estudante de jornalismo? Porque eu lembro que na minha época de faculdade, lá no início dos anos 2000, todo mundo queria o impresso. O impresso era aquele momento do glamour,
não é? Do jornalismo. Hoje, o que você sente desses estudantes que já estão mais acostumados com essa questão de multimídia, de internet e afins, mas eles têm ainda alguma visão, vamos dizer assim, de algum veículo ou não? Com essa multiplataforma, eles já entenderam que tem que ser um pouquinho de tudo? Eu acho que eles sabem que tem que ser um pouquinho de tudo, mas os grandes veículos continuam atraindo muita gente. Aqui no Estadão, por exemplo, a gente tem o curso de Focas, né, que acontece todo ano, já é histórico aí, mais de 30 anos de história, e muita gente, muitos estudantes se inscrevem, querendo participar, querendo estar presente, né, nas redações e passar um pouquinho, né, por cada uma delas, por cada uma das editorias para conhecer, entender como que mexe, né, a história de conversar com o PIB, né, mexer com o PIB. Então ainda existe uma força muito grande dessas grandes marcas. E essas grandes marcas, né, esses jornalões, né, como a gente fala bastante, né, eles vão continuar existindo. Primeiro, se eles se adaptarem, né, ao mundo digital, tem que se adaptar, tem que, né, forçar cada vez mais ser multiplataforma. Então, no Estadão, por exemplo, a gente está passando por uma mudança que está sendo chamada de Estadão 3.0, que é você realmente conseguir entender qual é a sua audiência, qual o engajamento dessa audiência e como ela pode continuar com você e, obviamente, crescer. É preciso crescer para você continuar sustentável, né? E a pandemia que antes da pandemia o horizonte era um pouquinho maior, talvez 2025, que a receita do impresso precisa estar no digital, agora antecipou para 2023. Então, tudo isso faz com que essas grandes marcas sejam multimídia ou sejam multiplataformas, precisam ser multiplataforma. E os estudantes, eles já saem da faculdade, também olhando, obviamente, essas grandes marcas, mas sabendo que existe um outro espaço na comunicação, né? Então, no universo de finanças e investimentos que eu estou, muitas empresas criam seus próprios sites de conteúdo para atrair audiência, né? Então, o marketing digital fazendo milagres ali no Google, né? Você colocando boas palavras para o algoritmo te achar, você está nos primeiros lugares, você atrai uma grande audiência, e é isso que muitas empresas, né, do setor financeiro, muitas fintechs têm feito e aberto um campo enorme para jornalistas. Então, quem sair da faculdade com a cabeça aberta, né, quem começa agora no jornalismo tem a cabeça aberta para aproveitar essas brechas, vai ter um campo enorme para conseguir andar aí para frente. E a gente está falando de comunicação e como ela vem andando nesse momento de pandemia. Comunicar não só este momento de pandemia, mas a gente viu que tudo dependia de uma boa comunicação para que as pessoas, que chegasse nas pessoas a melhor informação desse momento em que começamos a viver lá no dia 24 de março, como você bem falou. Pensando em comunicação da pandemia e comunicação institucional, de como, né, chegar assertivamente nas pessoas, você acha que foi tudo certo, está sendo tudo certo nesse período, ou muita coisa deixou a desejar de como se comunicar a pandemia para os brasileiros, por exemplo? Teve um problema sério, né? Se você não tem uma organização no governo federal para você passar uma comunicação correta e, sobretudo, né, uma comunicação única para o Brasil inteiro, né, para que os governadores seguissem, para os prefeitos seguissem aquela ideia, né, do que o país estava enfrentando e de como está enfrentando, é óbvio que sem essa comunicação única do governo federal, tudo foi meio perdido, né? E aí, o que eu costumo falar o Brasil vem numa divisão política muito forte desde 2014, da eleição Dilma e Aécio, né? Isso, né, continuou ao longo do tempo, se intensificou, obviamente, em 2018, né, com o presidente Bolsonaro entrando ali na linha de frente, né, falando que seria o antipolítico, combate à corrupção e tudo mais, e criou, né, os seguidores do presidente Bolsonaro aí, e a divisão no país continuou. Ela continua acontecendo até hoje. Então, como não houve, né, como o presidente da República pensava de um jeito, né, o ministro na época pensava de outro jeito, e os governadores entendiam de outra maneira, a comunicação e a informação foi péssima, né, para todo mundo. Cada um tentou entender a pandemia de um jeito. E o momento que o Brasil vive hoje é um reflexo de tudo isso, né? A gente continua no momento ruim da pandemia, o mundo
todos saindo dos seus problemas maiores, uns países terminando a vacinação, outros reduzindo bastante, tanto o número de casos como o número de mortes, e o Brasil ainda, né, patinando, né, tentando fazer com que essa bicicleta pegue tração, justamente por uma comunicação mal feita desde o início. Então, acho que muita gente ainda acredita que a Covid-19 é uma gripinha, o que os estudos científicos já mostraram que é um erro, não é, ela causa, né, problemas sérios, né, os estudos continuam acontecendo para saber as consequências em quem foi infectado, né, da Covid, quais são os problemas que podem se desenvolver ao longo do tempo e do processo. Então, assim, é muito sério, né, e foi tratado como se fosse alguma coisa normal. Uma pena que a comunicação tenha sido tão ruim e não foi dado uma diretriz só para o país, nesse momento, está saindo melhor. Né? E aquela coisa, se o país estivesse saindo melhor, a economia estaria melhor, as pessoas já estariam, né, num outro momento e certamente a gente estaria discutindo outras questões que não esse problema sério de saúde. Pois é, e além dessa não comunicação efetiva, não é? A gente tem outro problema nisso tudo, que são as benditas fake news, não é? Não só para quem recebe essas fake news, mas também para quem trabalha no meio de comunicação é muito complicado, porque você, a todo momento, grandes corporações têm que desmentir, dizendo, olha, não é notícia nossa que foi parar naquele grupo de WhatsApp, né? Como trabalhar isso internamente também, né? Como é que tem sido isso para vocês aí? É mais uma obrigação dos veículos, né? Então, o consórcio de mídia foi feito justamente para que a população tivesse a informação correta, né, sobre o número de casos e o número de mortes pela Covid, né, para que as pessoas entendessem essa gravidade. Então, se o governo federal não estava passando essa informação de forma correta, os grupos de mídia, os maiores do país, tiveram de criar esse consórcio para que todos pudessem ser bem informados e informados da maneira correta, né? Todo mundo que acompanha um pouco de economia sabe o problema que existiu na Argentina pelos dados oficiais do governo terem sido manipulados pela Cristina Kirchner, né? Então ela enganava o povo com a inflação absurda e quando ocorreu a nova eleição, a eleição que ela perdeu, os dados oficiais foram mostrados e eram péssimos. Então, para não acontecer isso no Brasil, os veículos de imprensa fizeram isso. E aí, fora isso, tem a fake news, né, que é um outro grande problema, as pessoas manipulando a informação para que ela se encaixe no seu pensamento. Isso é péssimo, né? As redes sociais têm a coisa fantástica de abrir, de dar voz para todo mundo pode ter um perfil no Twitter, no Instagram, no Facebook ou qualquer rede social que você siga e falar o que você pensa, né? O problema é quando você quer que os outros acreditem naquilo que você fala, manipulando uma informação para que isso seja verdade, né? Isso é um problema sério e os algoritmos acabam trabalhando pelos grupos que você segue, pelas informações que você mais busca, e você acaba sendo impactado só por essa informação falsa. Então os veículos também trabalham com isso, né? Tentam, né, pegar as informações erradas, corrigir essas informações erradas para que elas cheguem melhor para o público. É uma outra apuração, né? Mas é uma apuração dos tempos modernos muito necessária para que a informação errada, a falsa informação, né, chamar o nome correto, falsa informação, sim, não se dissemine. E agora, assim, uma outra questão também, né? Ainda dentro dessa questão de falsa informação, fake news, e o quanto isso vai impactando negativamente no mundo da comunicação, de como se comunica as questões com as pessoas, né? Eu ouço, às vezes, de alguns colegas que estão em outras áreas, né, sobre o quanto fazer jornalismo nesse último ano foi mais intenso e difícil em alguns aspectos. Eu gostaria da sua análise um pouco sobre isso. Acredito que para quem estava trabalhando com política, com saúde, foi muito difícil mesmo, né? Eu, como estou no universo dos investimentos, foi uma outra leitura do negócio, porque sim, a gente fica mais diretamente ligado ao que acontece. Por exemplo, os juros caíram para o piso histórico no ano passado para evitar que a economia tivesse uma parada mais forte, né? Então,
A taxa básica de juros do Brasil foi para 2%, piso histórico, nunca tinha chegado nisso. Nesse momento está em 2,75%, né, com uma provável alta na próxima reunião aí do Banco Central. Mesmo assim, patamares muito baixos. Então, a concentração para nós de economia e finanças foi muito nesses acontecimentos, e sobretudo o meu que é Bolsa de Valores, né, o quanto que as pessoas podiam, primeiro, ter calma no momento, né? A gente tinha que passar uma calma absurda para elas, né? A Bolsa chegou a cair, sair dos 120 mil pontos para os 63 mil pontos, né? Foi pela metade, né? Imagina quem tinha muito dinheiro ou algum dinheiro, a sua economia colocada na Bolsa, o quanto ela tinha que ter de calma nesse momento. Então, para nós era um momento de acalmar a população, né? Os investidores. Então, o nosso trabalho foi muito feito nisso, de achar as oportunidades, né? No momento em que o mercado todo se desespera e tem uma venda forte, como aconteceu, tem oportunidades para quem tem dinheiro e poderia começar a fazer o seu patrimônio ali, começar a juntar o seu dinheirinho, né? Então, assim, para nós, esse problema da fake news foi muito menor, né? Em finanças e investimentos, assim, foi assim, raso. Mas acredito sim, né? E ouvindo os colegas aqui, né, nas reuniões de pauta que eu participo diariamente pela manhã, todos eles tendo que, né, olha, a gente vai precisar fazer um texto sobre esse assunto, porque estão falando ao contrário pela internet. A gente precisa corrigir essa informação, né? E de saúde a mesma coisa, muito mais, né? Em saúde era todo dia você tentando buscar novas informações e, sobretudo, o que acontecia com a vacina, né? Então, lembrar que no segundo semestre foi aquela corrida pela vacina, muitas empresas tentando criar essa vacina e as informações que chegavam é que a vacina podia matar as pessoas, a vacina podia ser ruim. Sim. Então, né, os jornalistas tiveram muito trabalho e foi muito exaustivo para essas equipes, com certeza. Aproveitando, então, falando do portal aí, o Investidor, para quem não conhece, não é? Eu gostaria que você contasse um pouquinho. Se o portal que fala de finanças, como você disse, investimentos, dinheiro, é voltado para quem entende efetivamente de economia, investimento e afins, ou para uma pessoa que ainda está engatinhando nesse mundo, que quer investir, porque muita gente, como você disse, pensou nesse ano, né, nessa coisa do investir, como será o amanhã e afins. Então conta um pouquinho para a gente do trabalho de vocês aí, porque também falar de economia não é fácil, né? Nem todo mundo entende os pormenores da economia, né? É isso aí. Assim, Juliane, para a gente foi entender o seguinte, né? Não só as pessoas procuraram, né, diversificar, procuraram entrar no mercado, como entraram, né? A Bolsa de Valores chegou agora em março a 3,5 milhões de CPFs, né? Algo inédito também, mais que dobrou o número de investidores na Bolsa, então é um número bastante expressivo, né? Um número que a Bolsa buscava há muito tempo. Lá em 2008, quando teve o primeiro processo de popularização, se falava em 5 milhões de CPFs, né? E a gente está atingindo 3 milhões e meio agora, né, no ano de 2021. Então, muita gente foi. O investidor foi pensado para ajudar o investidor pessoa física. Seja o investidor pessoa física que está começando a investir, para ele começar a entender do mercado financeiro, entender de quais investimentos ele pode colocar, como para quem tem bastante dinheiro. Então, esses dois mundos, eles estão correlacionados. E a parte bacana da história do investidor é que era um projeto que o Estadão tinha guardado as 7 chaves aqui, querendo que acontecesse, mas faltava um gatilho. E o gatilho foi quando a gente encontrou um patrocinador que comprou durante 3 anos o nosso inventário publicitário, que a gente chama, que são os anúncios da página. Isso permitiu duas coisas. O primeiro é que fosse lançado o Investidor e que essa editoria de finanças pessoais e investimentos, que fica dentro do caderno de economia do jornal, saísse, né, para ter um portal exclusivo. E esse portal é gratuito, né, por conta desse patrocínio, ele garante que a entrada e que todo o conteúdo disponível ali, em texto, vídeo e áudio, seja gratuito. Né? O Estadão tem um paywall, né? Quem quiser acessar os conteúdos do Estadão precisa ser assinante do digital, né, impresso, mas digital, ou do digital, para acessar o conteúdo. O Investidor é totalmente gratuito. Tudo que você vai encontrar lá não paga absolutamente nada. É gratuito, garanto para você, não vai ter custo nenhum. Então, foi pensado para isso, para ajudar
o investidor comum, né, nós, né, pequenos investidores, que a gente tem uma economia, consegue guardar R$100 por mês, R$200 por mês, R$300 por mês, R$1.000 por mês, pô, chegar nessa fase é ótima, né? Mas você vai conseguir encontrar conteúdos para você. E o que é mais importante, não são só as dicas financeiras básicas de como investir, mas onde investir, quais são os investimentos do momento. E é claro que você, tendo uma frequência no site, você vai começar a entender um pouco mais de mercado. Aí você vai entender um pouco mais dos fundos de investimento, entender dos investimentos em ações, né? Ações tem uma variedade grande, as ações mais negociadas, como Petrobras, Vale, os próprios bancos, né? Ou ações menos negociadas, aquelas pequenininhas, que tem poucas negociações, mas normalmente uma alta bem grande. Né? Vai entender sobre criptomoedas está na moda agora, todo mundo quer. Eu ia falar isso. Todo mundo agora fala de criptomoedas, vamos investir? Todo mundo. Mas é uma loucura, assim, a gente tem que tentar entender o que vai acontecer com as criptomoedas, porque as coisas que parecem fazer menos sentido são as que estão ganhando uma valorização estratosférica, né? Então, recentemente teve a Dogecoin, que é uma criptomoeda que foi criada como uma sátira do Bitcoin, lá em 2013, ela se valorizou 8.100% em 2021, até meados de abril, 8.100%. Se você tivesse colocado R$1.000 nessa criptomoeda, você estaria tirando R$81.000 agora. Faz a conta, olha como a cabeça fica louca, né? Não é? Então, fica assim, uau, vamos ganhar dinheiro mesmo. Pô, todo mundo está ganhando dinheiro, eu não estou ganhando dinheiro, é uma loucura isso, né? As pessoas ficam perdidas, né? Então é um momento complicado para o investidor, que acha assim, ó, o planeta vai acabar, né? O mundo vai acabar, se você não tiver criptomoeda, ó, você está perdido, né? E não pode ser assim, né? Então o que a gente tenta colocar também no investidor é um pouco de calma para essa educação financeira. Assim, infelizmente vou ter que contar uma verdade para as pessoas, é que elas não vão ficar ricas da noite para o dia. Não dá, assim, o mercado financeiro não funciona dessa maneira. O mercado financeiro funciona com longo prazo, né? E o longo prazo não precisa você comprar um tipo de ativo que a gente chama que ações, ou um fundo de renda fixa, ou um Tesouro Selic, que é o título público lá no Tesouro Direto, né? Você pode fazer uma diversificação e cada um desses ativos vai engordando um pouquinho sua carteira conforme você for colocando mais dinheirinho ali dentro e daqui 10, 15, 20 anos você vai ter um montante maior. Essa história de ficar rico da noite para o dia, ela não existe, né? É muito bacana a gente ouvir o que tem acontecido com vários ativos que a gente chama, né? Vou colocar assim, como essa Dogecoin, mas assim, não dá para seguir essas ondas, né? A Dogecoin não tem função nenhuma, né? Se você não tiver você pode comprar essa Dogecoin, você pode ver essa valorização incrível na sua carteira, mas se você quiser vender e não tiver um comprador do outro lado, você pode morrer com esse dinheiro na praia. Então é bom tomar cuidado e é isso que a gente alerta muito, né? A gente tem paciência para ensinar as pessoas a ter paciência, porque senão entra nessas ondas, Juliane, e é terrível, terrível. Pois é, você deu um ótimo exemplo, viu? Porque tem muita gente que vai na onda e realmente não entende para que e não funciona, vai acabar perdendo dinheiro. Mas nem ouso falar sobre isso porque não sou especialista nisso, mas bom ter te ouvido e sabendo então que as pessoas podem entrar no portal do investidor e conhecer um pouquinho mais de como funciona esse mercado financeiro, que ainda para muitas pessoas é um ambiente ainda muito desconhecido. Márcio, é engraçado, né, Juliane, porque as pessoas... Só deixa eu fazer rapidinho duas coisas. Primeiro, não estou falando que criptomoeda não é para se investir. Estou falando assim, não coloque todos os seus ovos nessa mesma cesta. Separe ele, faz parte sim, pode ser uma estratégia importante de investimento, mas cuidado com esses grandes números para você não vender sua casa, né, e depois achar que vai conseguir construir uma mansão. Então, acho que esse é um recado importante para deixar para as pessoas. É isso aí. E eu falo, quando o papo é bom, descontraído, acaba. Já estamos no final do nosso Alesp Conecta, Márcio, e agradecendo você e a sua contribuição hoje por aqui, porque a ideia do programa é esse mesmo, levar ao conhecimento das pessoas alguns assuntos que ainda não são tão do dia a dia delas. Muito bom. Passou rápido, isso é ótimo mesmo, sinal de que a conversa foi boa, fluiu bem, e obrigado pelo espaço. Legal, Márcio. Você que está em casa já sabe o que eu vou falar, né? Quer rever esse programa?
fácil, vai lá no nosso canal do YouTube, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e a gente se encontra, claro, aqui em outro momento da Rede Alesp. Tchau!